hoje nós veremos que Deus ainda fala e Ele fala exatamente como Ele quer. Mas fica comigo até o final que você vai saber o que Ele falou comigo que tem a ver com você. Então, há alguns meses atrás, sim, gente, já faz alguns meses que Deus tem chamado a minha atenção para algo que Ele queria que eu fizesse. Então, um belo dia, eu passando pela rua, me deparei com uma grande pena colorida no chão. É essa pena aqui que eu vou mostrar para vocês. Naquele momento eu não sabia o que era, eu só sabia que aquela pena tinha me chamado muita atenção, mas eu passei por ela e fui embora fazer o que eu tinha que fazer. Na volta, eu já estava distraída, nem estava mais me lembrando dela, então eu passei novamente pelo mesmo lugar. E olha, lá estava ela. Ela parecia brilhar, sabe? Eu não sei explicar. Foi tão forte que eu sabia que tinha alguma coisa naquilo ali. Algo me atraía para aquela pena, sabe? Então, quando eu já estava quase chegando no carro, eu decidi voltar e pegar aquela pena. Só que daí em diante, Deus não parou de colocar penas na minha frente, das mais variadas cores e tamanhos, nos lugares mais prováveis, mas também nos lugares mais improváveis. Como, por exemplo, dentro de uma academia. A academia não tem nem janela, gente. É só espelho de vidro. Não faço ideia de como ela foi para lá dentro. Mas que ela estava lá, ela estava. Um outro exemplo foi eu no condomínio da minha mãe, sentada dentro do carro, me preparando para sair, e de repente vem uma pena voando pela janela e pousa no meu colo. E foram infinitas as penas que chegaram até a mim. Obviamente, Deus estava tentando me dizer algo com aquilo ali. Até que eu recebi um vídeo. E esse vídeo ele falava sobre uma ave em especial, o beija-flor. E nesse vídeo falava sobre a pena do beija-flor. Vou colocar o vídeo aqui para que vocês vejam. Ele passou um dia preso no hall de entrada do meu prédio, voando de um lado para o outro na tentativa de sair, até que começou a perder sua força. Cheguei a tocá-lo, mas parte de suas penas ficou em minhas mãos. Quase morri de compaixão. Então subi, peguei água com açúcar e coloquei perto do corrimão, onde vez ou outra ele pousava. Ele chegava perto, mas nem tocava o bico. Estava fraco demais. Era nítido que não ia aguentar muito tempo, mas o Júlio, funcionário do prédio, conseguiu pegá-lo e correu para fora. Mas quando abriu a mão, seu corpo estava imóvel e seus olhos fechados. Não é possível que perdemos o beija-flor, pensei. Então o colocamos na planta mais próxima e ele voou e começou a sugar todas as flores que tinham no jardim em busca de néctar. Ele venceu a morte. Às vezes nos vemos em situações que parecem não ter saída. Muitas vezes nos debatemos até ficarmos sem forças. Só então deixamos Deus agir. E Ele sempre age a nosso favor. O fato de nos debatermos é o que nos impede de enxergarmos a saída. Talvez você esteja neste momento como beija-flor. Ou talvez esteja como os anjos que Deus coloca para ajudar algum beija-flor que precisa da sua mão amiga. Assim como somos convocados a sermos anjos na vida de alguém, temos diversos anjos ao nosso redor. Hoje, parece que o anjo na vida do beija-flor fui eu, mas ele também foi um anjo que me fez lembrar que estou no caminho certo. O beija-flor é um símbolo do amor romântico, graça, alegria, cura, sorte e suavidade. Gratidão, amigo beija-flor. E enquanto eu vi esse vídeo, eu entendi o que Deus queria com todas aquelas penas no meu caminho. Ele queria que eu gravasse um vídeo sobre isso. Mas aí começou a minha sina. O que exatamente, o que mais especificamente Deus queria que eu dissesse? Qual é a mensagem de Deus para o seu povo? Sinceramente, até então eu não sabia o que Deus queria dizer, mas de uma coisa eu sabia. Pelo tamanho do empenho de Deus para chamar minha atenção para aquelas penas, era algo importante.
Deus me deixou claro até ali que Ele queria que eu voltasse a gravar os vídeos. E não foi só através desse vídeo. Ele falou de diversas outras formas, diversas outras maneiras. E em todas eu entendi claramente que os vídeos não se tratavam mais da minha vontade de gravar ou não, mas da vontade dele de que fossem feitos. Então eu parei diversas vezes para buscar a Deus pela revelação acerca do vídeo. Mas simplesmente não fluía. Mas as penas, essas não paravam de chegar. Grandes, médias, pequenas estavam por todo lado. E um belo dia, eu me sentei para escrever. E finalmente veio a revelação daquilo que Deus queria que eu trouxesse. Eita, glória! E por incrível que pareça, embora eu tenha esgotado todas as possibilidades de estudos sobre penas de aves, não era isso que Deus queria que eu falasse. Mas sabe como é loura, né? A gente tem um tiquinho de dificuldade de entender. Não tem não, né? Tá, não tenho não, gente. Eu não tenho dificuldade nenhuma. Mas comecei a escrever o vídeo muito empolgada com a revelação que ele me trouxe. Mas por algum motivo, eu me distraí no meio do processo e não escrevi nem a metade. E a revelação, se perdeu dentro de mim. E daí para diante, por mais que eu tentasse sentar para escrever o vídeo, tentasse buscar a revelação de Deus, nada acontecia. Ela simplesmente não voltava. E isso me ensinou algo importante e que serve para nossa vida com Deus. Aprendi que precisamos ter foco. Foco. Sem foco, as distrações desse mundo de qualquer natureza podem simplesmente roubar as revelações de Deus para a sua vida. E o que era para ter acabado naquele dia, gente, vocês não estão entendendo, durou muitos outros dias. Na realidade, isso também me lembrou o povo de Israel. Em Deuteronômio 1:2, diz que do Monte Sinai, a cidade de Cádiz Barneia, são 11 dias de viagem, pelo caminho que atravessa a região montanhosa de Edom. Mas por causa das murmurações e, por que não dizer, distrações do povo, o povo acabou ficando 40 anos perambulando pelo deserto. Os israelitas passaram 40 anos numa viagem que deveria ter durado 11 dias. Mas não foi a distância que se interpôs entre eles e a terra prometida, mas a condição dos seus corações. O propósito de Deus era muito mais profundo do que simplesmente transladar um grande grupo de pessoas até a terra prometida. O Senhor os estava preparando para viver em obediência uma vez que eles chegassem lá. Mas graças ao meu bom Deus, eu despertei antes dos 40 anos. E numa manhã, após um belo e convincente puxãozinho de orelha, eu decidi que daquele dia o vídeo não passava. Eu pararia, enfim, tudo somente para escrevê-lo. E acreditem, eu sentei determinada. E então Deus começou a clarear as minhas ideias. Na revelação inicial, Deus havia me levado nos Salmos 57 e nos Salmos 91. Mas o que havia em comum nesses dois salmos que Deus queria me mostrar? No Salmos 91, o salmista começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu escudo e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Meu povo, nesse versículo 4, uma luz se acendeu. Então eu fui para o capítulo 57, e estava escrito: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das suas asas me abrigo. À sombra das suas asas? Até que passem as calamidades. Bang! Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Deus queria nos cobrir com as suas penas, nos colocar debaixo das suas asas.
Ele quer ser a nossa fortaleza, o nosso abrigo, o nosso lugar seguro, lugar onde, ao sinal de qualquer perigo, possamos correr e nos abrigar. E pensa num lugar seguro. Quem se atreveria, em sã consciência e debaixo das asas de Deus, nos causar qualquer dano? Simplesmente, esse é o melhor esconderijo já existente em toda a face da terra, em toda a história. No capítulo 57, Davi foi para a caverna fugido de Saul. E naquele lugar, Davi clamou pela proteção de Deus, até que a fúria de Saul se acalmasse. Ele buscou ao Senhor, clamou ao Senhor, a fim de que dos altos céus o Senhor o salvasse, e assim confundisse os inimigos. Em Salmos 57:4, a aflição de Davi era tão grande que ele exclamou: estou em meio a leões, ávidos para devorar-me. Seus dentes são como lanças e flechas. Suas línguas são espadas afiadas. Queridos, saibam que na nossa vida podem haver ocasiões que talvez nos vejamos rodeados de perigos e problemas aparentemente insolúveis. Mas a boa notícia é que há um lugar onde estaremos totalmente seguros. Tá, Déia, mas como é que eu posso me abrigar debaixo das asas de Deus? Na prática, como é que eu posso fazer isso? Em primeiro lugar, é confiando em Deus. Deus, ele é forte o suficiente para te proteger de qualquer um e de qualquer coisa. Deus é fiel o suficiente para te livrar de qualquer situação. Então, quando você se coloca na posição de alguém que confia em Deus para te livrar, automaticamente você se coloca debaixo das asas de Deus. Nossos problemas, nossas angústias, nossas aflições, elas simplesmente não terão mais o poder de nos paralisar, porque confiamos em Deus e porque estamos debaixo das suas asas. Outro meio de se abrigar debaixo das asas e das penas de Deus é a oração. Oração é outra ação que nos coloca debaixo da proteção do Altíssimo. Meu irmão, se você confiar em Deus e se colocar debaixo de oração, debaixo das asas do Altíssimo, o mundo pode desabar ao seu redor, mas nada vai te abalar. Ele pode desabar na sua cabeça, mas você vai estar que nem Estevão, sendo apedrejado, mas enxergando apenas a glória de Deus. A maior e mais real expressão de estar debaixo das asas de Deus, na minha concepção, sem sombra de dúvidas, é Estevão. Ele estava sendo apedrejado? Estava. Mas estava aprisionado pelo medo, a angústia e a dor? De jeito nenhum. Estevão, no momento do apedrejamento, ele já estava no esconderijo do Altíssimo, debaixo das asas do Todo-Poderoso, já vivendo e vendo as promessas de Deus na glória. Estevão transcendeu a proteção de Deus na carne e sentiu ela no espírito. Haverão momentos que estar debaixo das asas será sim ser apedrejado por já ter cumprido um propósito, mas não sentir a dor e a crueldade da covardia dos seus oponentes. Calma, eu não quero te confundir. Deus tem para nós proteção também aqui e agora. E é exatamente sobre essa proteção que eu vim aqui para falar com vocês. É exatamente sobre essa proteção que queremos trazer para você, eu e Deus em parceria. Mas haverão momentos também que estar debaixo da proteção de Deus será estar como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha ardente, mas não sentiram ardor nenhum, não tiveram sequer um fiozinho de cabelo queimado, não ficaram nem com o cheirinho da fumaça. E no final, quem sentiu o ardor da fornalha não foram eles não, mas os guardas que os lançaram dentro da fornalha. Esses, infelizmente, sucumbiram. Se você ainda não conhece essa história, ela está lá em Daniel 3. Vale a pena conferir. Haverão também momentos que estar debaixo das asas de Deus não será ser liberado da fornalha, mas ser sim liberados do fogo
e da morte. Mas terão também circunstâncias como as que viveu Daniel, que foi lançado na cova dos leões. Mas esse sabia também exatamente onde estar abrigado. Daniel, por estar debaixo das asas do Todo-Poderoso, não teve sequer um fiozinho de cabelo tocado pelos ferozes e famintos leões. O que eu quero dizer com isso? Deus pode te livrar de qualquer um e de qualquer coisa. Não tem oponente certo quando se trata da proteção de Deus. Joquebede, por exemplo. Joquebede colocou Moisés debaixo do abrigo do Altíssimo, mas ela fez isso através da confiança em Deus, quando colocou Moisés ainda bebê no rio Nilo. Naquele cestinho, lembram da história? E todos já sabem como foi a vida de livramentos de Moisés. Davi, em outro momento, também estava debaixo das asas do Altíssimo quando enfrentou o urso, matou o leão e derrotou o gigante. Mas há mais um quesito que te faz estar debaixo da proteção e das asas do Altíssimo, que é a fidelidade. Ser fiel te coloca debaixo das asas de Deus. Até porque não adianta confiar que Deus vai te livrar, orar para que Ele o faça, mas não ser fiel ao que Ele te diz para fazer. Ei, como eu já disse em outros vídeos, não há um só justo em toda a face da terra. Todos nós erramos, mas se colocar debaixo das asas de Deus é, na realidade, se arrepender prontamente quando se comete um erro ou um pecado. Mas não é se arrepender de qualquer forma, é se arrepender verdadeiramente. Se vocês orarem, confiarem, forem fiéis e se arrependerem, ninguém te tira debaixo do abrigo, das asas e da proteção de Deus. Davi se viu em meio a leões, prontos para estraçalhá-lo. Mas ele não fez como muitas pessoas fazem. Ele não se permitiu aprisionar pelo medo, mas ao contrário, ele se apegou ainda mais ao Senhor. Em momentos de grande sofrimento, não erga a bandeira da autocompaixão e nem use a vingança como base e alicerce. Pare absolutamente tudo e se volte para o Senhor, se volte para o céu, que é de onde virá o seu socorro. Queridos, não há limites para Deus. Não há quem possa te atingir debaixo das asas do Todo-Poderoso. Lembre-se disso no dia da tua angústia e certamente verás e viverás o livramento do Senhor. Bem, se você já viveu algum tipo de livramento da parte de Deus, coloca aqui nos comentários, porque isso pode edificar a fé de alguém que venha ver o vídeo, de alguém que esteja passando pelos mesmos problemas. Se Deus te mostrar alguma pena na rua, de qualquer tamanho, como uma dessas, por exemplo, pega e coloca atrás da capa do seu celular. Se ela for transparente, lógico. Ela é para te lembrar que sempre que você precisar, você tem um lugar seguro onde pode se abrigar. Faz isso. Eu vou fazer no meu. Então, vou ficando por aqui. Me despeço de vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo.